Encontro calma na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Com Deus, que privilégio abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos, ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Eu tenho boas notícias para a igreja. Vocês querem boas notícias? A nossa família está aumentando. O Jairo precisa colocar mais água nesses caldos que ele está fazendo aí, nessas jantas, cadê, né, Jairo? Nós temos hoje a alegria de receber novos membros na nossa igreja. Esses irmãos foram chegando, alguns foram sentando lá atrás de mansinho, a gente foi também conhecendo, fomos nos aproximando, Deus foi tratando
abençoando, motivando, dando a eles uma razão para que eles permanecessem aqui e se tornassem membros de nossa igreja. E nós queremos hoje recebê-los com muita alegria mesmo. Esse é um ponto alto da nossa festa, quando a nossa família cresce, quando nós recebemos novos membros para a família. E eu queria convidá-los aqui para serem recebidos por pública profissão de fé e batismo, e eu vou começando a chamar aqueles que vão ser recebidos por pública profissão de fé. Vou pedir para que fiquem aqui à minha esquerda: Alvani Pereira da Costa, Laura Alvarenga Cordeiro. Vocês vão observar que nós temos aqui jovens, temos adultos. Laura é uma jovem. Laura Martins Rosetti. Alguns desses nossos irmãos aqui já estão frequentando a igreja já há bastante tempo, alguns há um tempo menor, alguns têm familiares aqui, outros não, mas, de qualquer maneira, agora nós fazemos parte dessa grande família da segunda igreja. Maria Helena Pereira Costa. Marden José Pereira Ramos. Serão recebidos por batismo e pública profissão de fé também Anderson Pereira da Costa, André Justino Rodrigues. Cadê o Anderson Pereira da Costa? De cá. O André Justino aqui, Rodrigues. A Camila Fernandes Xavier. Hã? Desculpa, eu falei o nome errado. Anderson Lopes Mamed. Desculpa, viu, Anderson? Houve uma troca aqui nos sobrenomes. Alvani Pereira da Costa. E aí eu emendei no Anderson Pereira da Costa, mas não é. Desculpa, viu, Anderson? Cristiane Rangel. Cristiane. Demerval da Mota Leite Neto. Marilza Bueno de Camargo Pereira Ramos. Sebastiana dos Reis Soares. A Marilza pode ficar ao lado do Marden, para a igreja também conhecê-los como casal. O Marden e a Marilza formam um casal. A Sebastiana e o André também formam um casal. As crianças depois também serão batizadas. O Vitor Hugo e a Maria Luísa depois vão ser batizados. E, por último, o Arley Rosado Mendonça.
Muito bem. Vocês, tá bom aí, Carlos, a posição? Depois eu vou pedir para que todos possam virar para lá, para que vocês possam ser filmados lá também, não é isso? Tá bom. Por favor, por enquanto, olhem para mim um pouco, depois eu vou pedir para vocês se virarem para a igreja. A pública profissão de fé, ela é uma ordem de Deus. Nosso Senhor Jesus deixou claro no Novo Testamento que nós deveríamos confessá-lo como nosso único e suficiente Salvador diante dos homens. Confessá-lo é falar publicamente que nós o reconhecemos como nosso único e suficiente Salvador. E ele diz que se nós assim fizermos, ele também nos reconheceria diante do Pai, que estás nos céus. E ele diz também que o contrário, se nós o negássemos, ele também nos negaria. Também a Bíblia diz que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vocês hoje estão sendo recebidos por pública profissão de fé. E eu quero perguntar a vocês, publicamente, diante de Deus, diante da igreja, vocês todos reconhecem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da vida de vocês? Sim? Sim? Alguns de vocês foram batizados na sua infância ou em alguma outra igreja evangélica. Outros não foram. E nós vamos batizá-los hoje. E eu quero lembrar a vocês que serão batizados hoje, que o batismo também é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo. E se nós buscássemos as razões para isso, em primeiro lugar, nós teríamos uma única só razão que seria suficiente: Jesus foi batizado. Só essa razão seria suficiente. Mas nós encontramos claramente na Bíblia, além desse exemplo, em Jesus, a ordem expressa de que nós deveríamos ser batizados. O batismo significa a obra do Espírito Santo, o que ele opera, que o Espírito Santo opera em nós. Tito, no Novo Testamento, fala da obra purificadora, regeneradora do Espírito Santo. É ele quem nos faz novas criaturas em Cristo Jesus. Quando nós derramamos água sobre a cabeça de vocês, nós representamos esse lavar do Espírito Santo de Deus. O batismo é também um meio em que representa o ingresso de vocês na igreja. É como se fosse uma cerimônia ou um ritual de ingresso. O batismo também representa isso. Ao serem batizados hoje, vocês estão entrando para a família de Deus nesse lugar. O batismo e a profissão de fé são claras ordenanças que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Agora, é fundamental que vocês compreendam, que nós compreendamos que o fator fundamental nesse processo é o compromisso que Deus requer de cada um de nós. Eu fiz, igreja, uma pergunta para os nossos irmãos no domingo pela manhã na classe, e que eu queria fazer para toda a igreja. Qual é a diferença entre o frequentador de uma igreja e o membro da igreja? Talvez essa seja uma pergunta que você tem. Pastor, qual é a diferença? Alguém gostaria de responder? Compromisso. Pode falar. Compromisso. A diferença está no compromisso. Esses nossos irmãos estão voluntariamente se comprometendo hoje, publicamente, com Deus e com a igreja. E, de certa forma, eu tenho dito para eles, e volto a dizer para a igreja, que eles estão indo um pouco na contramão. Nós vivemos num mundo em que as pessoas rejeitam o compromisso. Cada vez mais, o compromisso se torna superficial nas nossas relações. Compromisso no casamento, compromisso nas outras relações que nós estabelecemos, enfim, de certa forma a gente vai na contramão.
Mas a palavra de Deus claramente nos ensina que quando nós nos comprometemos com Deus, ou à medida que vamos nos comprometendo, nós vamos crescendo espiritualmente. O compromisso gera bênção espiritual para vocês. Compromisso gera crescimento espiritual para vocês. É por isso, meus irmãos, que nós, como igreja, queremos dar a vocês os parabéns. Queremos nos alegrar em Deus com a coragem de vocês de fazerem compromisso. Vocês poderiam continuar frequentando a igreja e seriam muito bem recebidos, mas vocês decidiram dar um passo além. Um passo a mais. E nós estamos muito felizes. E vocês não estão sozinhos nesse processo. Vocês podem agora olhar para a igreja e contemplar aqui outros irmãos que fazem parte desse processo, que um dia passaram pelo mesmo momento que vocês estão passando. E agora nós estamos juntos nessa caminhada. Eu quero convidar vocês, adiante de Deus e da igreja, a responder positivamente ao compromisso. Vocês prometem, meus irmãos, protegerem a unidade desta igreja, basicamente de 3 maneiras: agindo em amor uns com os outros, recusando a maledicência e seguindo a orientação dos líderes desta igreja. Vocês estão dispostos a assumir diante de Deus esse compromisso de protegerem a unidade da igreja? Irmãos, eu pergunto a vocês, vocês estão dispostos ainda a compartilhar a responsabilidade dessa igreja, a responsabilidade missionária dessa igreja, a responsabilidade evangelizadora dessa igreja? Vocês estão dispostos a compartilhar dessa responsabilidade, orando pela igreja, convidando outros amigos para virem à igreja, recebendo as pessoas com amor, com carinho? Vocês estão dispostos a isso? Vocês estão dispostos a compartilhar a responsabilidade dessa igreja, evangelizando, ou falando de Jesus aos seus amigos? Vocês estão dispostos a isso, irmãos? Vocês estão dispostos a servir esta igreja e ao reino de Deus, através dos dons e talentos de vocês, sendo orientados pelo pastor da igreja e desenvolvendo um coração de servos? Vocês estão dispostos a isso, a servir? Em último lugar, eu pergunto, vocês estão dispostos a se comprometer com a sustentação do testemunho dessa igreja, frequentando assiduamente as reuniões da igreja, vivendo de modo exemplar, dando um bom testemunho e entregando regularmente os dízimos e ofertas? Vocês estão dispostos a isso? A igreja de Jesus, ela é sustentada, ou ela se desenvolve, ela avança com o nosso testemunho e com a nossa participação. Quando vocês fazem a pública profissão de fé, vocês estão dizendo: podem contar comigo, eu estou disposto a cooperar. E a partir de hoje, vocês saem da condição de assistentes. A partir de hoje, vocês saem da arquibancada e vocês entram para o jogo, para o meio do campo. Alguns de vocês já têm claro no mente de vocês aonde vocês vão servir a igreja. Outros estão descobrindo. Não desistam de sempre estar buscando servir. De que maneira eu posso servir? Nós temos tantas coisas para fazer como igreja. Nossa missão é grande. Não há lugar para ninguém assistir. Há muito trabalho a fazer. Vocês estão dispostos a ajudar a carregar o piano? Ainda não tem, mas vai ter. Estão dispostos? Eu quero convidar a igreja para ficar de pé. Vou pedir aqui a ajuda do diácono Rafael. Agora eu vou pedir a vocês que cheguem mais para cá um pouco e virem-se para a igreja. Vocês podem se perfilar um pouquinho mais para cá. Isto.
por favor. Nós vamos ministrar o batismo. Eu vou pedir ao Rafael que me ajude. E a igreja, em espírito de oração, vamos acompanhar a ministração do batismo. O Arley Rosado Mendonça, filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Demerval da Mota Leite Neto, filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cristiane Rangel, filha de Deus, lavada e remida no sangue de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Anderson, filho de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Camila Fernandes, filha de Deus, lavada e remida no sangue de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marilza Bueno de Camargo Pereira Ramos, filha de Deus, lavada e remida no sangue de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marden José Pereira Ramos, servo de Deus, lavado e remido no sangue de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Sebastiana dos Reis Soares, filha de Deus, lavada e remida no sangue de Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. André Justino Rodrigues, filho de Deus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Vamos batizar. Vitor Hugo e Maria Luísa. Vamos batizar agora os filhos de André e Sebastiana. Vitor Hugo, Cordeirinho de Jesus, filho da promessa. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Maria Luísa, Cordeirinha de Jesus, filha da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Ainda de pé nós vamos orar. Eu queria pedir aos nossos irmãos presbíteros que viessem aqui à frente, que depois nós vamos cumprimentar esses irmãos. Os que estão mais próximos podem vir aqui. E eu quero orar mais uma vez. Senhor nosso Deus e Pai, confirma, Senhor, o ato das nossas mãos agora. Nós te suplicamos, ó Pai, em nome de Jesus, que esses nossos queridos irmãos, que agora, Senhor, dão um passo tão importante na sua vida cristã, que sejam revestidos pelo poder do Teu Espírito Santo, para que, ó Deus, jamais se desanimem nessa caminhada de fé, para que, ó Deus, não olhem para trás em nenhum momento, mas continuem prosseguindo, avançando pela fé. Ó Deus, que a graça do Senhor continue sendo derramada sobre o coração desses irmãos, e que eles experimentem dia a dia, ó Deus, essa comunhão íntima e preciosa com o Senhor. Abençoa, Senhor, esses nossos irmãos e irmãs no cumprimento da sua missão aqui na terra, como sal da terra, como luz do mundo. Que, ó Deus, também sejam instrumentos poderosos do Senhor, no seu ambiente familiar, no seu local de trabalho, aonde quer que estejam, ó Deus, que eles sejam uma luz a brilhar, e que vidas
sejam alcançadas através da vida desses nossos irmãos. Como igreja, Senhor, nós queremos louvar o Teu nome por gerar filhos e filhas através do ministério dessa igreja. Louvamos em nome de Jesus, te agradecemos. Amém e amém. Os irmãos presbíteros, por favor, cumprimentem esses nossos irmãos em nome da igreja. A igreja depois podem cumprimentá-los. Eu vou pedir à igreja que, para a glória de Deus, dê uma salva de palmas a esses nossos irmãos, salva de palmas de boas-vindas. Muito bem. Nós ainda vamos batizar o Tomás, que é filho da Cristiane. Traz ele aqui para a Cristiane, por favor, Denise. Podem se assentar, irmãos. Vamos batizar o Tomás ainda. Por favor, Rafael. Vamos, igreja, em espírito de oração mais uma vez. Tomás, Cordeirinho de Jesus, Filho da promessa, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Meus irmãos queridos, sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês nessa caminhada de fé. E mãos à obra. Amém? Podem se assentar. Muito obrigado, viu? Deus abençoe vocês.